Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso Brasiline Cyber Papo. Eu sou o Luiz Henrique, CTO da Brasiline. Estou aqui com o Antônio Manfred, Brasiline, com os nossos convidados Vitor da Cantu e Lucas da Cantu. A gente vai estar num papo aqui, dando uma sequência em alguns podcasts que a gente está fazendo pela Brasiline, com alguns clientes importantes e parceiros. E também amigos de uma maneira geral que a gente vai agregando na nossa carreira e nessa convivência de tecnologia, onde que é mais importante a gente ter parceiros de tecnologia e parceiros de uma maneira geral para se ajudar mutuamente e sair do outro lado. Estou aqui com o Manfred. Viemos de Vitória, sou o Manfred da Brasiline, consultor de tecnologia. Viemos de Vitória, onde é a nossa headquarter, para Itajaí, para pegar 9 graus, né? Cidade fria, né, cara? É fria, mas bonita, né? Não tá chovendo, o tempo tá bom. Veio para cá hoje para bater papo com esse time que é líder, né? Estava comentando agora há pouco, líder do mercado da América Latina, né? No segmento da empresa, mas o objetivo é falar da carreira de cada um, o que é de desafiante, o que eles têm encontrado aí como solução, talvez para quem ouve a gente, né? E recomendação, principalmente no nosso mercado que é bem específico, né? As pessoas vão ouvindo umas às outras, tem seus grupos, etc. A gente trouxe esses caras que são especialistas para direcionar aí a gente um pouco, beleza? Então, vou passar a palavra aqui para que eles façam suas devidas apresentações e depois a gente entra no papo em si. Vitor, vai com a gente. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Valeu, Manfred, pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Sejam bem-vindos novamente para Itajaí, né? Agora, um pouquinho mais frio, embora até queriam entrar na água. E falar que hoje de manhã queriam dar uma nadada, ainda tinha o podcast. Não tive coragem. Mas, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Victor Mesquita, eu sou atualmente o coordenador de TI na Cantu Inc., né? A Cantu Inc., que é a matriz, fica aqui em Itajaí. Estou atuando aqui na empresa há uns 3 anos, mas atuo com tecnologia desde os meus 12 anos, né? Então já tenho ali 18, 19 anos já de trilha de tecnologia na veia, né? Não me arrependo, né? Foi uma escolha de vida e fui feito para isso. Aí estamos nós, agora atuando um pouco junto com segurança, também infraestrutura e suporte, né? Então, o Manfred e o Luiz aqui são nossos consultores há um bom tempo, já agregando bastante no nosso dia a dia. Né? A gente conseguiu revolucionar muita coisa na Cantu com vocês, né? Então, é muito bom estar aqui para a gente poder falar um pouco de tudo que aconteceu nesse tempo, tá? E o Lucas, né? Isso aí. Lucas Farias. Farias, isso. Eu sou o Lucas, sou líder de segurança ali na Cantu. Entrei como especialista de segurança, aceitei o desafio de ser líder, né? Então, além dessa pegada mais tecnológica, tem essa pegada de gente também. Queria agradecer vocês pelo convite também. É muito bom a gente ter esse bate-papo com essa nossa cadeia de suprimentos, né? Esses parceiros. Nenhuma empresa sozinha consegue atender todos os pontos ali de tecnologia e segurança, né? Então, a gente vai bater um papo legal aí sobre segurança e curioso que tá na mesa aqui em Itajaí, uma empresa líder, mas um mineiro, 2 paulistas e um paraense. Exatamente. É muita realidade da TI, né? É verdade. Hoje em dia, essa diversidade, então. Ninguém mora no mesmo estado mais, então, né? Todo mundo saiu de casa. Todo mundo saiu de casa. Eu não pretendo voltar para São Paulo, não. Nem eu, pra mim. E saíram por causa de tecnologia também, para trabalho, estudo? Não, eu acho que não, cara. Eu saí criança. Meus pais saíram, eu saí. Eu não tinha escolha. Só foi. Mas eu fui. Mas a tecnologia traz isso. Mas viajar, eu viajo muito. Eu trabalho por causa da tecnologia de uma maneira geral. Conheço muitos locais por causa disso. Mas essa ideia de estar fixo em outro local também é uma... Eu acho que acaba sendo normal para quem trabalha com TI. E principalmente depois da pandemia, né, cara? Aí daí acabou mesmo a barreira. A gente leva a tecnologia com a gente. Exatamente. Ainda mais depois da pandemia possibilitou esse trabalho remoto, né? Essa flexibilidade. Cara, já aproveitando, o Vitor ontem, nosso bate-papo, nossa reunião, você entrou depois da pandemia, não foi isso? Na Cantu Inc. Sim. Você conseguiria hoje dizer como foi mais ou menos esse período de transição antes e pós-pandemia nesse ambiente que você trabalhava, ou você também faria isso? Outra empresa que você trabalhou, como foi o comportamento nessa migração antes e depois, né? Como prover soluções agora para o pessoal que foi para casa, como garantir os acessos? Eu, no período antes, pós-pandemia, né, eu ainda estava morando no Rio Grande do Sul, né? Eu passei 8, 9 anos, né, meio São Paulista, eu fui para lá atrás de estudo, né? Passei numa federal.
Encontrei a esposa, né? E pronto, se prende, né? Então, até convencer a mulher da gente subir, sair do Rio Grande do Sul, fiquei lá por um bom tempo. Não me arrependo, adorei. E lá eu trabalhava no ramo de supermercadista. Então, era nicho crítico, né? Não podia parar. Não era crítico, eles nomeavam, era trabalho essencial. Essencial. Venda de alimentos, Sim. né? Então, a gente não pôde parar. E como TI, na época, eu fazia suporte em frente de loja, eu cuidava do data center. Eu era o analista de infraestrutura que cuidava de todo o ambiente, né? Todos os projetos de infraestrutura passavam junto comigo. Então, foi bem pesado, né? Foi aquela... E o supermercadista, por ser um trabalho essencial, não tinha o home office. Era o presencial. Tinha aqui mesmo. Né? Algumas exceções de pessoas que estavam em situação de risco que a gente se adaptou. Aham. Mas na época a gente não tinha muito investimento em tecnologia. Então, cara, foi lá que eu comecei a configurar a primeira VPN Site to Client em produção, né? Não era só estudo ou uma brincadeira. Né? Foi lá que eu configurei. Né? Então, quando eu vim para Cantu, já tinha passado a pandemia toda. Então, no último ano da pandemia, eu me mudei para Itajaí, fui trabalhar numa consultoria aqui de Blumenau, a SW1. Lá eu fiquei 1 ano. E quando eu entrei na Cantu, a pandemia já tinha finalizado, né? Já era sem máscara, era a vida boa. Já tinha um norte já Sim, traçado. Sim. Eu acho que não, a gente estava saindo das máscaras. Então eu acabei não passando essa transformação dentro, esses desafios, adaptações dentro da de Cantu. mudança, né? Eu tive um outro foco, né, que foi implementar seguranças e processos numa empresa que não estava apta para o home office. Aham. Então lá a gente foi um degrauzinho abaixo. E a adoção foi o híbrido depois? Ou Não, lá todo mundo voltou mesmo? eu saí de lá logo em seguida, né? Mas acredito que o híbrido lá não seja muito comum ainda. Existe uma cultura mais presencial, Aham. né? O extremo Rio Grande do Sul, eu morava na divisa com o Uruguai, a gente tinha uma... Fronteira mesmo, na né? fronteira. É uma região muito tradicionalista, né? Então, a questão do ver, conhecer a pessoa, verdade, né? então tem muito bairrismo forte. Sim. Quando eu saí já tinha um pouco de híbrido, né? Mas não um híbrido aquele, seu contrato é 2 dias home, 3 lá. Não, preciso fazer um homezinho. Show. Quer fazer? Mas seu trabalho é aqui. Entendi. Precisamos te ver. Você vai Híbrido bater por um necessidade. ponto lá, eu só- É aquele home office negociado. Tipo assim, não, quebrei a perna. Eu falei, então pode ficar em casa enquanto você tá se recuperando. Exatamente, permito. 5 dias presencial, 2. E Lucas, e pra você nesse período aí, cara? De Nesse pandemia? período de pandemia eu tava numa soft house. Teve sempre esse movimento de conseguir, especialmente na parte de desenvolvimento, de trabalharem já home office, né? No pós-pandemia ali, teve esse retorno ali pro escritório, né, dessa soft house, mas ainda assim continuou com a adoção de híbrido ou home office para desenvolvimento. É o que a gente vê muito em empresa, né? Geralmente a equipe de desenvolvimento Tá é uma equipe mais pulverizada, né? O Vitor até falou que é um público diferente. aí, Sobre né? você fala presencial, ele some, né? Onde mora, onde vive, onde Isso come. se torna até análise de vaga, né? Se um deve ver que é presencial, muitas vezes já com certeza. não vou tirar como possibilidade. E a partir ali da pandemia, eu tive um processo ali em outra empresa de logística aqui de Itajaí, no caso a adoção de VPNs ali também usando a tecnologia que a gente utiliza ali na Cantu. Já com a evolução ali do processo ZTNA também. Não, tudo. legal. Então, vivi muito nessa pandemia, né? Essa mudança, justamente teve esse processo de adoção de tecnologia que teve que implementar muita coisa A muito toque de rápido, caixa, né? Mas essas questões de segurança não conseguiram acompanhar com essa certa velocidade, né? Então, a quantidade de vulnerabilidades ou ataques que tiveram ali na pandemia e pós-pandemia cresceram muito, justamente por conta dessa adoção tecnológica. Então, a partir dali, a gente passa a enxergar essa questão do trabalho híbrido, da questão do home office, como uma questão de segurança, mas a gente tem que tratar com mais cuidado, né? Um problema de configuração mal feita, um problema de VPN mal feita, né? A adoção do ZTNA, que já é uma evolução da VPN, né? Então, esse processo todo a gente já veio com uma base para Cantu. Entendi. Legal. Inclusive, quando a gente conversou, eu vi o Vitor ali na entrevista, eu falei, a parte de acesso remoto, a gente usa o ZTNA aqui. Você já utiliza o ZTNA? Legal. Já aplicou a configuração? Sim, eu já tenho conhecimento nisso, tudo. Justamente por conta dessa necessidade de integração dessas pessoas que estão mais distantes, né, pulverizadas. Sim. E tentar atender requisitos de segurança, né? É um dos pontos mais
uma das demandas muito grandes que a gente tem hoje. Esse foi o diferencial na contratação, Na cara? verdade, foi engraçado que a gente estava passando por... Ele já tinha implementado o que nós estávamos implementando, que era o ZTNA, e eles estavam iniciando E a acesso implementar condicional. o SD-WAN, que a gente já tinha implementado. Aham. Então, foi literalmente uma troca. Um inverso. Ele trouxe e aprendeu o que a gente fez e nos auxiliou a implementação do ZTNA. Legal. Então mas foi exatamente isso. Foi a tecnologia, o fit de tecnologias que ele já trabalhava que deu esse match perfeito. Ali na conosco. prova, né? Que no caso a A gente prova fazia é a prova diferenciada. No caso entregou-se, eles me entregaram ali um comandinho, uma empresa, trabalho com e-commerce, tudo. O que você propõe como requisitos de segurança ali, né? Ferramentas de segurança. Diagrama, né? Um diagrama, um projeto, né? Então as coisas que eu coloquei no projeto já eram Vocês coisas já que tinham feito lá, né? já Legal. tinham feito ou estavam em previsão de fazer. Por exemplo, Legal. comentei do AVD lá, a parte do ZTNA, acesso condicional, a parte da Azure ali, proteção de P-Gateway. Então ali foi muito fit, né? Então foi bem bacana Legal. esse processo que a Cantu fez. Tem um ponto interessante, e aí o Vitor trouxe legal, que a tecnologia em si, ela tem que ser boa para o negócio. Ela tem que ser compatível com o negócio. E aí, com base no que vocês falaram também, você traz a tecnologia que cabe ao seu negócio e que vai melhorar a sua produção. E aí o híbrido, para quem consegue fazer híbrido, no ramo de supermercado, dificilmente vai fazer híbridos, produtos ali. Só que hoje vocês estão numa Inc, né? Então a Inc, ela é muito maior que isso. Então, às vezes, você tem desafios de multissegmentos, né? Sim. E o mais difícil ainda é como que eu vou conciliar segurança em tudo isso, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, muitas vezes, né, a segurança de mal implementada ou mal vista, ela vê como burocratização, né? Pô, como assim eu não posso ter o mesmo acesso do meu colega do lado? Pô, como assim eu não posso acessar esse site? Como assim eu não consigo ter acesso ao ambiente da empresa da minha casa? Né? E como que a gente traz a tecnologia para combinar a segurança para a empresa e também a praticidade na operação, né? Que sempre foi o nosso objetivo. Porque no momento que, até hoje, na realidade, Lucas, até se puder complementar aqui, eu não conheço nenhuma tecnologia que a gente visou implementar que foi não aceita de segurança. Por exemplo, VPN, quando a gente colocou o ZTNA, as pessoas nem perceberam. Né? Quando a gente colocou o MFA, a gente colocou com pop-up. Então, no início era normal, reclamaram um pouco, mas depois a gente melhorou, colocou pop-up. Nossa, só veio elogio, como assim? Faço MFA, aparece o pop-up para mim. E logo mais ninguém vai estar digitando senha. Exato. Aí agora a gente, nesses último ano, né, a gente está buscando tudo com SSO. Então, cara, ele loga, já está lá no navegador homologado da empresa, junto com todos os acessos de forma objetiva. Então, a gente sempre buscou encontrar as dores de cada segmento e tentar trazer soluções de segurança que, ao invés de burocratizar, melhoram a vida da pessoa. Melhora a performance. Então, ele aceita a segurança sem saber, Sim. Exatamente. de forma Todo o invisível. processo Foi que como tá a gente rodando. conseguiu casar tudo. Foi a melhor O forma. maior desafio da segurança é fazer com que não seja um peso a mais para o usuário, né? Tenho que apertar mais um botão, tenho que fazer tal coisa para acessar tal ponto, né? Então esse é o maior desafio de segurança. Segurança nem sempre a maioria das vezes não é confortável, né? Você põe o cinturão de segurança, não é confortável. Então esse é o maior desafio, é tentar conversar com os clientes da segurança, que é toda a empresa, não só clientes da Cantu, e ver quais são as necessidades e fazer com que esse processo de implementação de ferramentas de segurança não seja tão doloroso. O processo de passwordless é justamente isso. A pessoa, poxa, já pensou você não ter que mais digitar nenhuma senha? A câmera do celular, do computador já reconhecer biometria você. ou reconhecimento facial. Então, nossa ideia de TI como um todo, né, e da parte de segurança, é fazer com que segurança não seja um bloqueador. Segurança ele tem que dar apoio para os processos da empresa. Segurança é negócio, né? Não faz sentido para a gente, não, nós vamos fazer uma série de bloqueios aqui e isso vai atrasar o negócio, né? Eu não quero que o vendedor lá na ponta deixe de vender porque tem um processo de segurança muito rígido ali. Então, não é só sobre proteger, é garantir que a empresa caminhe bem
e que dê tudo certo. E se der alguma coisa ruim, a gente está preparado para isso. Ontem até na recepção, eu percebi lá aquele quadro, comentei com o Luiz, tem um quadro lá, não lembro exatamente, assim, ou eu vendo muito, ou eu ajudo quem vende. Ou eu vendo, ou eu ajudo vendo quem vende. quem vende. É uma filosofia da Sim. companhia mesmo, né? Isso. Que tá ali enraizada. Então, tipo, não é só da boca para fora, etc. Ali todo mundo... Quanto mais invisível a Preocupado. segurança for pro usuário, melhor. Melhor. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser rigorosa. Então, a gente tem que ter um sistema de SOC bom, a gente tem que ter um sistema de CIEM bom, a gente tem que ter endpoints que capturam todas as informações do ambiente, né? E a gente precisa de um acesso indevido. Sim. É o elo mais fraco, É né? o elo mais fraco. Né? E normalmente o elo mais fraco é essa pessoa. É uma linha tênue. Então, vou te ensinar outro ditado aqui, né? Tem essa duelo. Uma vez eu estava lá em Israel, o Rabino falou assim, a velocidade da caravana é medida pelo último camelo. Então não adianta você estar todo mundo lá na frente, a diretoria pensando uma coisa, quem tá lá Exatamente. no dia a dia concede um acesso indevido, faz um contato, já era. É muito mais difícil a gente mover uma cultura de segurança dentro da empresa do que a gente aplicar configuração de TI. Executar, né? Fazer um hardening de um servidor, de uma rede, ou configurar bem um EDR, ok, a gente faz isso em poucas horas. Agora, treinar, fazer com que a empresa tenha um entendimento do porquê as coisas são feitas, do porquê tal bloqueio existe, é mais complicado. Sim. Onde vocês buscam, até em outros bate-papos, a gente tem mais ou menos um perfil, assim, né, das pessoas que sentam na mesa para conversar. A gente tem, por exemplo, aquele gestor tem um perfil mais acadêmico. Então o cara foi para academia, fez sua formação, especializou, etc. E ele caminha para um lado gerencial. A gente tem também aquele cenário que o cara é operacional. Então ele começou, testou aquela ferramenta, ele foi crescendo até que galgou cargos de liderança como de vocês. Onde que vocês bebem e se antenam assim? Vocês foram para esse lado mais acadêmico, vocês aprenderam na marra, vocês escutam fornecedores que, de certa forma, como Brasiline, por exemplo, nutre, o que tem de novo, ou vocês mesmos que vão buscar, ficam antenados. Quais são as fontes que vocês bebem para ver o que está acontecendo no mercado? A regra número 1 da TI, nossa. Para você entrar na TI, trabalhar com a gente, regra número 1, tu tem que ser gente boa. O resto a gente ensina. Legal. Logicamente, né? Tirando a Tem um brincadeira à soft parte. skill, mas mesmo? gosto muito de fazer entrevistas. Realmente, eu contratei muitas pessoas boas. Já contratei pessoas que, infelizmente, não deram certo, eram boas e não se encaixavam na equipe. Teve pessoas que eu errei completamente, não sei o que aconteceu, que me enganou legal. Mas eu tenho a maioria das pessoas que eu contratei até hoje, me surpreendi. Não é que a gente não faça uma avaliação técnica. A nossa fase de entrevista primeiro é perfil. E normalmente o perfil vai só eu nem coloco o Lucas. Eu vou sentar com a pessoa, vou conversar com ela, vou perguntar de onde ela veio, eu quero entender realmente a pessoa. Quem é o Manfred, quem é o Luiz. O CPF que tá Por que você tá aqui? Pô, preciso alçar voo, sou numa empresa que eu tô me sentindo preso, não tô conseguindo trabalhar. Qual que é a sua visão de futuro? Entende o que você gosta de fazer? Você joga videogame, tá casado, não é? Eu quero ver se a pessoa tem, em primeiro lugar, fit com a equipe. A nossa equipe é um pouco excêntrica. Um pouco, né? Normal pra TI, né? TI é assim, fica tranquilo. Então, o primeiro fato é ver se o fit da pessoa se encaixa com o nosso contexto. Lógico, temos pessoas mais velhas, temos pessoas mais novas, temos pessoas quietas, mas o que importa é o respeito. A sinergia da Entende? galera. É um ambiente livre para as pessoas poderem trabalhar. E também analiso se na vaga que eu estou buscando, aquela pessoa vai se sentir confortável em fazer aquilo. Por exemplo, você não contrata alguém para fazer suporte a pessoas que não se dá bem falando com pessoas. Né? Você não pode contratar uma pessoa que é técnica para trabalhar numa ação técnica, ela não tem um raciocínio lógico. Né? E aí a gente vai para a segunda fase. Normalmente é uma prova técnica, que é o que o Lucas falou. A prova do Lucas, a gente pediu praticamente um blueprint da empresa. Cara, tu é um e-commerce, tu tem CDs, tu vende pneu, faz a segurança dessa porcaria aí. Você tem um ambiente assim, 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 assado, e coloca todas as barreiras de segurança e suas características e pontos de melhoria. E no nosso lado, a gente já tinha um gabarito. Tipo, se ele colocar o AF, 5 pontos. Né? Legal. Se ele colocar XDR, que é o backup. Banco de dados, encriptação em transporte ou em descanso. Tantos pontos.
Então a gente tinha um gabarito da nota. Que E a gente ia lá, ó, esperar, nota dele, a gente chegava lá, nota dele tem que ser 7 para mais. E a gente fazia aqui, ó, se ele tirar 7, ele tem um conhecimento de um analista júnior. Se ele tirar 8,5, é analista pleno. Uhum. E a gente fazia isso, ó, passou de 10, aí entra como especialista. Legal, cara. Interessante. Então, o primeiro filtro era a entrevista mano a mano mesmo. A segunda é a técnica. Uhum. Passando nas duas, vem. E aí, no início, a gente cometia um erro, porque às vezes a gente não passava em nenhuma das duas e a gente não encontrava pessoas. Vamos contratar o que tem. Não dá. Errado. Não faça isso. Isso não funciona mesmo. Se a gente Não funciona. Não funciona. É complicado. Uma outra coisa também que às vezes não funciona, e a gente já tive experiência, pessoa que já trilhou uma carreira e ela é sênior em algo. E aí você quer que ele tipo, se adapte à outra trilha que vai executar ali dentro. O cara já é sênior em uma área, ele já tá muito focado naquilo. Para ele fazer um recomeço lá na sua área é bem complexo. Então acho que isso é importante. Voltando nas frases de efeito que vocês usaram aí, de corrente e ela, Eu tenho mais uma, depois eu uso. e de Camila, eu vi uma que eu achei muito interessante, que ele fala sobre o usuário. E o usuário ele pode ser ou a sua maior brecha de segurança ou a sua maior força de segurança. Depende do tanto que você capacitar ele para isso. E um desafio que muitas empresas enfrentam é como treinar continuamente seus colaboradores. E eu queria ouvir de vocês a experiência de vocês nessa linha. Com relação a treinamento, isso é uma questão muito complicada para todas as empresas, né? A gente, como TI, a gente consegue enxergar o background, né? Atrás das cortinas, como tudo funciona e o porquê das coisas. Todas as empresas têm problema com o treinamento, especialmente na parte de segurança, que é algo maçante ali, explicar o que é phishing para uma pessoa. Ou porque tem que aplicar os updates do Windows, por exemplo. Então, o maior desafio é tentar traduzir isso para a pessoa, como eu falei, tentar fazer da segurança no dia a dia ali algo mais fluido, né? Mais natural. Então, do nosso lado, a gente tem a parte de treinamentos tradicional, né? Mostrando ali da parte de segurança, LGPD também, trata da parte de segurança e privacidade, né? E também ali mostrando algumas coisas sobre phishing, sobre riscos, né? Cibernéticos. E o que a gente tenta fazer é que esses ensinamentos, né? Esse conteúdo, não é só para a pessoa ali dentro da empresa. Então, o que a gente tenta trazer, inclusive nas nossas pílulas de conhecimento, que a gente joga ali para todo mundo dar uma olhada, uma leitura rápida de 5 minutos é o MFA que você usa no seu celular, no acesso da empresa, você aplica, por exemplo, no seu WhatsApp, você aplica no seu e-mail, Sim. porque... E você fala isso para os seus familiares, para os seus amigos, a quantidade de golpes que tem por aí por conta disso, né? Você, aqui na empresa, a gente fala para não clicar no link que você recebe no seu e-mail corporativo. Mas faça isso também no seu e-mail pessoal, né? Então, o que a gente tenta trazer da segurança é para a realidade da pessoa, não só a pessoa CLT da Cantu, mas um CPF. Uma educação mesmo, né? Uma educação mesmo, porque tá todo mundo imerso no mundo digital, independente se for dentro da empresa ou fora da empresa. Então, o que a gente tenta fazer é conteúdo da pílula de conhecimento, ou uma simulação de phishing, ou os treinamentos que a gente tem, trazer para a realidade da pessoa, que ela entenda que ela pode aplicar aquilo na vida dela, Perfeito. de ter um comportamento digital mais seguro. Hoje não é apenas... A gente não tá só no mundo físico, vou trancar aqui, vou andar com a minha mochila fechada, vou ter cuidado com algum comportamento estranho ali na rua, né? Mas no mundo digital a gente também precisa disso. Então, é o que... Inclusive tá tendo uma PL sobre ensino de cibersegurança, né? Para incluir isso na educação básica. Isso é muito importante, porque justamente desde... Quantas crianças já têm acesso a um celular, a um tablet? E essa relação com a tecnologia, essa relação com a segurança já se tornou algo que é do nosso dia a dia. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, essas campanhas de conscientização, né, de treinamento, a gente visa realmente que a pessoa no seu dia a dia, no CPF ali, ela mexendo no celular próprio dela ou no computador dela, ela tenha esse comportamento mais seguro. E justamente isso ajuda nesse processo de transformar realmente esse elo mais fraco da corrente No elo mais forte. no elo mais forte.
Porque aí do nosso lado de tecnologia a gente garante, configuração, hardware legal, configurar legal um firewall, configurar legal um ZTNA. E a outra ponta, que é justamente de pessoas, né? A gente conseguir garantir também nessa forma de abordagem. Aí ficaria mais interessante pra gente. Mas eu acho que esse vai ser uma busca infinita, né? É infinita. É infinita. Eu acho que a gente, infelizmente, nunca vai atingir o retorno que a gente espera. É que nem ficar lutando contra as vulnerabilidades que aparecem. Exatamente. Porque do lado de cá a gente se preocupa em estudar e novas soluções, etc. Mas do outro lado a gente também tem... E os ataques também mudam, essas camadas de superfície, tudo muda o tempo inteiro. É o famoso mirar no tópico para acertar no possível. No possível, né? Por exemplo, uma nova obrigação correr atrás desse fluxo. Um novo método que está acontecendo muito é, por exemplo, o ataque do reboleto. Como eu vou explicar com uma pessoa que o e-mail que ela recebeu com o boleto realmente é um e-mail verídico, mas que tem uma pessoa lá dentro do e-mail dela que troca o código de barra do anexo do Eu acho que minha dúvida é quando a gente vai parar de usar e-mail. Meu Deus, cara. Tá na hora. Eu peguei alguns casos desses de boleto que era um vírus local no computador de quem recebe. Exatamente. E aí ele vai lá e só troca o código. Exatamente. Mas ou é um vírus ou é acesso à conta que ele perdeu, porque usa a senha em vários lugares. A mesma senha, então, em tudo. E na verdade o Tekin, o Demark resolveria isso, mas ninguém tem. Sim, a maioria não configura. A maioria não sabe nem o que é. Isso não vem nativo configurado também nas soluções. Sim. O Dekin é mais importante que o Demark ali, mas é importante. Tem domínio que usa nem SPF hoje em dia. Então é absurdo. Isso dentro do fluxo de e-mail. Isso é bem interessante e a gente vê a evolução tecnológica vem muito rápido, né? Então a gente estava falando sobre IA fora das câmeras aqui e o tanto que a IA está evoluindo rápido. Chega a ser assustador. E isso vai para dentro das empresas. Não tem como fugir. Então isso vai entrando junto com os acessos ali. Eu vendi antivírus Panda nessa época. Era fácil para você fazer segurança. Você falava o seguinte, não, cara, eu bloqueio tudo e algumas coisas eu vou liberando ali conforme a necessidade. Hoje em dia você não faz isso mais. Você não chega e fala assim, não, o WhatsApp pode vir um arquivo malicioso. Então para de usar o WhatsApp. Não pode. E a empresa usa aquilo ali como ferramenta de trabalho e é válido. Então a gente tem alguns desafios a mais na segurança hoje que eu acho que, ao meu ver, ela tem que ser mais granular. Cada mês é uma letra nova na sopa de letrinha de segurança. É uma nova forma de entrar, né? São N portas ali. Se a gente tivesse uma bala de prata de segurança, seria ótimo. Então isso é... E aí eu queria ouvir de vocês esse desafio até com a parte de inteligência artificial, sensibilidade de dados. Vocês que têm também a parte de desenvolvimento, né? Que é uma parte mais sensível, vamos colocar assim. A inteligência artificial ainda, ela vem com a dificuldade da implementação dela dentro das empresas, né? Pelo menos tem uns estudos que provam que no ano passado cerca de 17% dos projetos com foco em inteligência artificial, eles não foram finalizados, foram parados, interrompidos por N motivos. E esse ano esse número cresce para 47%, 43%, se eu não me engano. E o principal motivo da inteligência artificial é a falta de visão de implementação, de colaboração dentro da empresa. Tem 2, 3 pessoas que entendem tacitamente, não tecnicamente, mas entendem o conceito da IA, como ela atua, e o resto da empresa não. É aquelas ideias top-down de implementação de solução que tem que ter IA. E dane-se. Qual que é a solução? O que a IA vai fazer? Não sei, mas tem que usar ter IA. Por ser IA. Tem que ter IA. E IA tá no nosso mundo há muitos anos já. Né? A gente tá falando disso, né? Tava falando. A segurança tava lá. Então, eu acho que... Machine learning. Machine learning. Eu acho que hoje o nosso principal problema com a IA é o nosso elo mais fraco. Sim. É a pessoa que não entende que ela não pode colocar a planilha do DRE dentro do ChatGPT. Pedir para analisar. Exatamente. É o cara que tá querendo codar, não colocar o código chumbado e pedir para ele arrumar, porque ele precisa colocar mais informações. Então, eu acho que hoje o dilema da IA que nós temos é literalmente o controle das informações do fluxo que está indo por dentro dela. Como que a gente vai utilizar, como a gente vai conseguir controlar isso, né? É internalizando dentro de aplicações. Mas a maioria das empresas que eu vejo não estão correndo atrás disso. Elas não estão pensando em comprar uma API do ChatGPT, construir um front-end, trabalhar com alguns prompts,
ter uma base interna, trabalhar algum hack das informações ali. Não, estão soltas. No máximo, elas fazem o quê? Elas vão lá e compram alguns ChatGPT Pro, ou vão lá no Gemini, mas não estão internalizando, não estão trazendo essa base para ficar dentro da sua empresa. E isso é muito complicado com a inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, as pessoas que realmente sabem utilizar, utilizando IA pro lado errado da força, né? Exatamente. Então, já existem alguns estudos que mostram que já tem uma crescente das tentativas de ataque, né? Mas, se eu não me engano, o DDoS cresceu 3.000% no último ano, não foi? Cresceu pra caramba, eu não lembro os números exatos, mas cresceu. Ataque de phishing, eu não sei vocês, eu já tô ficando louco de e-mail do tanto de IA comercial. Sim. De hunt de novos clientes. Os botzinhos Nossa, batendo. meu e-mail. Antes eu recebia 10 e-mails. Não, e hoje LinkedIn? Chat no LinkedIn, eu nem abro. Você acha que é só o cara que quer vender tá fazendo isso pra você? Não. Então, a gente já tá tendo uma chuva de ataques utilizando como base a facilidade que a IA dá para desenvolver, para analisar, para criar. A escala, né? E se as empresas não se atentarem, começarem a ter um rito mais assíduo de análise de vulnerabilidade, atualização de versão dos firewalls, né, CVS, Sim. começar constante. a ter esse rito mais constante dentro do seu dia a dia, logo mais, infelizmente, elas vão estar vulneráveis a sofrer algum dano. Tomara que não permanente, mas... Com certeza. Essa questão da IA é mais algo novo. Sempre que surge uma tecnologia nova, a segurança tem que correr atrás, né? Então, a questão da IA tem 2 pontos. Do ponto de vista de segurança que a gente tem que ser cuidadoso. Governança de dados, por conta da questão do vazamento. Dados sensíveis, com certeza. Então, tendo essa internalização do uso de IA dentro do negócio, é possível se fazer uma governança ali de dados em cima dos dados que são jogados ali dentro da IA. A gente consegue fazer, dependendo ali da tecnologia que existe dentro do negócio, a gente consegue aplicar alguma governança sobre isso, né? Para evitar vazamentos. E outro ponto que é de muita atenção é justamente o uso de IA em desenvolvimento de software. Muitas empresas já não têm maturidade ali na esteira de desenvolvimento CI/CD, não tem uma validação, por exemplo, de um AppSec ou de um code review da parte de segurança, né? Então, tá tendo uma leva muito grande desse uso de IA para desenvolvimento, não só pela parte de TI, mas por outros setores do negócio. Vou fazer uma aplicação aqui, só vou dizer para a IA, ela desenvolve, disponibiliza um front-end ali para mim. Então, vem esse desafio, além da TI, né, que o desenvolvimento, né, a criação de ferramentas não está vindo apenas da TI, e a IA, ela está potencializando esse processo. Uma pessoa de negócio consegue desenvolver uma página web ali usando esses facilitadores, né? Então, como a TI, como um todo, como governança, né, de TI, vai tratar essas novas tecnologias, né, esses novos processos de utilização de IA? Como a gente, como TI, pode propor ali, não, você quer desenvolver uma aplicação, algo novo? Ok, mas vamos colocar um processo aqui de análise de segurança antes de você subir alguma coisa? Meus desenvolvedores querem usar IA. Beleza. Podem usar. Vai ter mais entrega, mas vamos organizar aqui para... Isso aqui não ser um problema lá na frente pra gente, porque IA potencializa entrega, mas ela pode potencializar vulnerabilidade. É uma ferramenta. Um martelo, você pode construir uma casa, né? Mas pode machucar alguém. Ela vai te entregar o que você está solicitando, né? Eu quero um código que faça A, B, C. Ela vai te entregar esse código, mas como ela vai te entregar ele? O que vai estar qual que é o processo que ela está fazendo para aquilo? Você não está pedindo um código seguro, você está pedindo um código que faça A, B, C. Hoje, na Vero, né, a Vero é o nosso pilar técnico, né, a empresa tecnológica dentro da Cantu, nós estamos estudando muito IA para desenvolvimento. Né? Então, nós temos um time de desenvolvimento e nós temos o nosso Zedu, né, o nosso pentester, o Red Team. É o nosso Red Team. PSEC. Ou a gente está fazendo uma alocação dele. Né? Hoje... o time de desenvolvimento está usando algumas tecnologias, como Codex, Lovable, outras, o próprio Cloud, agora tem uma versão de código também, e nós temos esse pentester fazendo o quê? Pegando o que está sendo gerado e a gente está validando. E a gente fez um bolão lá na brincadeira com o time que cada um postou uma data e até tal dia, alguma área interna da Cantu vai aparecer lá na TI falando, fiz um programa, é muito bom, temos que colocar em produção. O desafio durou 2 dias. E aí o que acontece? Nós, como tecnologia, pensando em negócio,
nós não podemos brecar as áreas de trazerem soluções. Não Sim. está nem um pouco errado. É Mas nosso a gente papel, né? tem que fazer o quê? Tem que analisar. Então, a gente está tentando construir alguma esteira segregada, a nossa solução atual, né, de CI/CD, para que a gente consiga pegar esse código e validar ele já com o que a gente está conhecendo de todas as soluções de IA e seu padrão de desenvolvimento. Isso é muito importante, cara, porque tá no DNA de vocês inovação e novas ideias a todo momento, né? Só isso. A nossa TI, ela precisa ser flexível. Se a gente Sim. for um bloco de concreto, a Cantu não roda. É. Então, essa questão da IA, do uso da IA. Inclusive, eu tive uma reunião com o nosso tech lead e o nosso Red Team. Ele falou, cara, tem um problema também no uso de IA, que é justamente esse vibe code, né? Que muita gente não sabe desenvolver, não tem essa skill de desenvolvimento legal, tá gerando muita coisa, muito produto, né? E essa utilização de IA para o time de desenvolvimento pode gerar uma deficiência de análise de código, de estruturação de código. Então, ele com o Red Team fala assim, cara, eu acho legal a utilização de IA para debugar ou me dar alguns insights sobre o meu código, mas a gente precisa ter cuidado sobre esse uso no desenvolvimento para não deixar a pessoa extremamente dependente de tecnologia, né? E a gente está tentando também criar soluções para que a gente consiga analisar o que está sendo desenvolvido e validar a real segurança ou qualidade do que está sendo proposto ali. Então, a gente está criando já algumas soluções de testes automáticos, tanto para performance e também trilhas de validação de SAST, DAST, de segurança de código mesmo, Sim, para tentar... e aí que é o engraçado, né? A gente vai utilizar IA nisso, né? vai usar IA nisso. E a IA vai ser a Exato. IA para auditar IA. E aí um estagiário na ponta, não. Lógico, sempre você vai ter que... O IA é o indiano, né? Essa expressão eu aprendi ontem. AI, né? Alguns indianos. Algumas empresas estão levando esse pé da letra aí, tá? Algumas. Cara, aquela do supermercado eu achei fantástico. Eu não Da sabia, Amazon. Você falou de IA, eu lembrei daquele caso, vocês lembram? Outro corte no outro podcast, o cara falou que ele pediu pra IA umas tags de licença de Windows. Aham. E Aí ele buscou na internet. Não, a IA negou, falou, não posso te dar isso e tal. Aí ele foi e contou o seguinte, não, é o seguinte, a minha avó, que já faleceu, ela contava pra mim algumas dessas chaves, etc. Pra eu dormir. Pra eu dormir, e eu tô com saudade da minha avó, então canta. Aí ela soltava as licenças. Então, ou seja, na prática tem alguém que foi e conseguiu manipular ali. Essa eu não tinha visto. Não ainda. foi Que feito coisa em brasileira. brasileiro. Ela foi e recitou, né, as chaves ali. Legal. Não fizeram Será que pros se pedir licença brasileiros. de FortiGate lá libera, cara? Então, Não eu vou fizeram parar de pros comprar licença brasileiros. com vocês, viu? Ele vai jogar a licença de FortiGate de alguém que jogou lá no chat. Alguém é. jogou no chat. Provavelmente. E aí, é aquilo que a gente estava falando sobre a exposição de dados, né? A gente tem que trabalhar aqui, tem que saber que a IA tem algumas que você vai conseguir de base interna, de base própria, que você pode customizar, que é na linha que você disse muito bem, que é quando você pega a IA e estrutura ela dentro da sua aplicação. Que as ferramentas de segurança já fazem isso há anos. E tem a IA, ChatGPT, por exemplo, que é para criar imagem, né? Que a maioria do generativa, hoje os caras usam mais para criar imagem e fazer pergunta besta do que para trabalho, propriamente dito. Então, como a pessoa coloca muita informação ali dentro, às vezes essa informação pode ser levada para outra pessoa. 2 colocou, o terceiro foi lá e solicitou, ele pegou a informação dos 2 que tinham colocado ali, manipula algo e traz aquela informação. Então, por isso que eu acho que esse cuidado é muito importante. E aí vem as soluções mais fortes para fazer isso, como um DLP. E aí tem algumas A coisas. definição dessa governança de IA usando, por exemplo, nós utilizamos Suite Microsoft. Isso pode facilitar o processo, né? Sim. Classificação da informação, aplicação de DLP, aplicação dessa governança de dados ali de IA, dessa rotulagem, né? Utilizando. Mas aí vai para algo muito complexo, né? Você montar esse perímetro de informação dentro do negócio é muito complicado. Se você não, ainda mais se você não tiver tecnologia para dar suporte para um processo que não existe. Esse que eu acho que é. Então, o papel da tecnologia é realmente fazer com que os processos funcionem de uma forma legal. Por exemplo, passo por uma auditoria de ISO 27001. Os processos já existem. A implementação da tecnologia em processos que já existem é menos complexa, né? Uhum.
Então, para algo novo como IA, como essa gestão de dados, né, envolvendo ali todo o ambiente, quem pode acessar tal dado? Se uma pessoa da operação perguntar para a IA qual é a informação do financeiro, como a gente vai definir esses acessos? Então, implementar já um processo de classificação de DLP já é complexo. Imagina. Imagina em um incremental de IA, né? Você definir para a IA o que ela pode conversar com uma pessoa de acordo com a atividade dela dentro do negócio. Eu digo mais, cara. O DLP já é complexo e muitas vezes a gente tem falhas menores em sistemas mais objetivos. Entende? Um simples acesso dentro de um SharePoint, um file server. Vira e mexe acontece que o fulaninho de tal aprovou o cara entrar lá mas e aí? Ele podia, não podia? A gente falha em acessos mais simples e a gente está indo para um mundo agora que a informação você não vai ter que saber procurar ela. É só questionar. É uma parametrização errada e aquilo se escala. A gente não vai precisar de uma pessoa enviando um e-mail errado mais. A gente vai precisar de uma pessoa salvando informação onde não pode. Ou não colocando qual é a classificação correta da DLP. É um clique que ela fizer errado e a informação está disponível. Exatamente. E aí, se o processo não estiver bem estruturado, se as pessoas não tiverem um entendimento daquilo, não vai adiantar só a tecnologia, né? Mas eu parto do seguinte ponto de vista, tá? Era um lema que eu tinha como um dos meus empregos, que era nunca desconfie do poder do colaborador interno. Se tem a chance de fazer errado, será feito errado. Pode ser que seja feito só uma vez. É a lei de Murphy do usuário de TI. Que pode acontecer, vai acontecer. E aí que entra. Quais são as ações que nós vamos ter quando isso acontecer? Como vocês vão reagir? Entende? Porque vai ser feito. O cara vai salvar o arquivo do salário da empresa todo com classificação pública e vai colocar lá. E se a gente, na cagada, amanhã resolver criar uma IA para toda empresa que tem acesso externo e um cliente resolver perguntar quanto que ganha o CEO, ela pode falar. E aí? Como que a gente vai correr atrás disso? Qual vai ser o processo que nós vamos ter que criar? A gente já tem que pensar na implementação, imaginando qual vai ser a dor de cabeça que vai surgir. Qual vai ser a dor de cabeça? E é isso que me tira a noite de sono às vezes. Não é pensar como que a IA vai ser criada, construída, porque hoje tem inúmeras empresas xamãs que já fazem isso, né, há anos, né? Agora surgiu um monte de empresa que faz isso. Algumas realmente fazem, né? Mas hoje, procura na internet, tem um monte de guri lá de 22 anos... especialista em montou em IA. Atendendo empresa. Ele montou a IA dele numa IA para vender IA. Em questão de tempo a gente vai ter. As empresas terão. E quais vão ser os processos, as tecnologias para o controle disso? Hoje eu não vi nenhuma delas. O DLP, será que o DLP vai dar conta? Ou o DLP vai ter que se melhorar? Vai ter uma transformação dentro dele? Isso aí vai depender da tecnologia que tem ali no ambiente. Então, da suite que a empresa utiliza. Da integração das ferramentas. Né? Do parceiro que ela escolhe. Do parceiro que ela escolhe, né? Mas já tem tecnologia para isso hoje que vai atender? De governança de dados de IA. Para ano que vem? Para esse ano? Com a IA já? Aí depende do... Mas eu acho que ela não está nem regulamentada 100%. Não, no Brasil não está. No Brasil não tem nada. Algo... Tá tudo muito acelerado, vai ser né? Marco Civil, né? Vai vir em décadas depois. Vai vir depois, exatamente. O que vai acontecer... Vão taxar primeiro, vão barrar primeiro o TikTok, depois a IA. Prioridade. Não, a gente não vai ter regulação, mas a tecnologia, eu não sei dizer hoje. Eu não achei nenhum estudo que me dê um conforto de alguma solução que vai me auxiliar plenamente no controle dessas informações ou ao tratar a exceção. Quando a cagada acontecer, né? Desculpa a palavra. Sim. Eu não achei uma solução ainda para isso. Eu não sei se o DLP vai conseguir. Eu acho que o DLP vai conseguir entrar ali no que está entrando na solução e no que está saindo dela. Aí ele vai conseguir tratar. Só que a parte de visibilidade de quem tem acesso na solução que já está lá dentro, que seria um controle, vamos colocar lateral de dados, né, dentro da própria IA, é bem mais complexo. E aí a gente já está falando de uma base de IA interna, vamos colocar assim. Uma base interna, com rotulagem e definição de grupos de acesso. Isso. Aí é mais complexo nessa linha. É bem mais complexo. Porque está muito acelerado, né? As empresas, antes de pensarem nessas condições, a TI já está tendo que implementar algo porque está vindo top-down. A maioria das empresas são assim. Então, 90%. Tem esse hype da IA, só que, como sempre acontece na segurança, a segurança tem que correr atrás da inovação. Com certeza. Então é um grande desafio. Como a gente estava conversando ontem, né?
por exemplo, a ISO 27001 de 2022 não fala de IA, ela veio com novas coisas ali. Aham. Provavelmente na próxima atualização ela já venha pedindo, como vocês fazem a governança de dados de vocês com relação a IA. Quais ferramentas de segurança de TI vocês utilizam a IA e como vocês auditam isso? Mas ainda é um campo muito muito obscuro, né? A gente não consegue enxergar direito o alcance disso. A generativa, ela mudou muito, né? Querendo ou não, o nosso panorama de presente e futuro. Querendo ou não, estamos vivendo agora, né? A gente ia para um caramba antes, mas não víamos. Exatamente. Não como hoje. A generativa, ela trouxe uma agilidade, um fator a mais para auxiliar no crescimento das empresas e do mundo, né? Tecnológico e tudo. Então, é uma incerteza muito grande amanhã. Mais do que era antes, né? O que eu venho me questionando com o advento da IA, está tudo mais acelerado, talvez a forma da TI olhar a tecnologia tenha que mudar. A gente muitas vezes olha coisas como pequenas caixinhas, né? Uhum. E tem certos tempos de implementação de alguma coisa, de estudo de projeto ou algo do tipo. Mas com a IA que potencializa tudo isso, está tudo muito exponencial, está tudo muito rápido, todas essas implementações. Os meus deploys provavelmente podem dobrar com a IA, ou utilização de IA por colaborador. Então, talvez o olhar da TI para a tecnologia tenha que mudar também para a gente conseguir se adaptar a essa velocidade toda, senão a gente não vai conseguir acompanhar, né? Então, questão de processo, questão de cultura, questão de organização, o que a empresa enxerga daqui para frente, né? Que vocês comentaram que não dá mais para prever um trimestre, né, do que uma empresa vai fazer. Antes, há uns 10 anos atrás, tu conseguia prever um ano de uma empresa. 5 anos. 5 anos, 10 anos. Agora, em 6 meses, tudo muda. E como a gente, como TI ou como negócio, a gente está preparado para lidar com essa velocidade de mudança. A TI já não consegue mais ser algo... Não, tem que ser assim, tem que ser um quadrado. Mas hoje é um quadrado, amanhã é um triângulo, depois de amanhã é um círculo. Como a gente está preparado para essas mudanças que a IA vai trazer ou qualquer outra tecnologia nova vai... Eu lembrei agora de pausa só da TI, falar do Bauman, não sei se vocês lembram. O Bauman, ele escreveu, um sociólogo, ele fala sobre amor líquido, ele fala da liquidez das coisas. Agora é TI líquida também. TI líquida. Não pode ser algo fechado, um modelo específico, não. Ela tem que se adaptar. Exatamente. Assim como a água que você coloca no copo, toma forma, a TI ela vai ter que se... como a gente falou... Se reinventar, assim, se adaptar. Como você falou da questão do soft skill, né? Você vê o perfil da pessoa. Talvez o perfil mais importante de uma pessoa que queira entrar na TI hoje seja a adaptabilidade. Seja a pessoa conseguir estudar algo porque ela sozinha, entendeu? Então que ela tem essa capacidade de autogestão. Uma tecnologia que a gente estuda hoje, daqui a um ano talvez seja outra coisa. Exatamente. Então ela tem essa capacidade de se adaptar, de se comunicar, de gerenciar, né, coisas, talvez seja o ponto principal sobre TI hoje, né? Então são soft skills que talvez pesem mais hoje do que hard skills. Exatamente. São soft skills que já tinham um peso no passado. Já era difícil se encontrar pessoas com essas capacidades, mas que agora vão ser os principais diferenciais, ou vão ser básicos. Exatamente. Então, por exemplo, um sênior que você falou, vou botar um sênior aqui para fazer outra coisa. Se uma pessoa, a partir desses próximos anos, não conseguir mudar de direção muito rápido, talvez ela não consiga se enquadrar no mercado tão dinâmico. Né? E o sênior também, muitas vezes você pega uma pessoa que tem uma vivência sênior até na mesma linha de atuação. Mas quando você troca de empresa, o sênior não é só uma visão técnica, né? É uma visão processual. Então, o sênior hoje já tem essa questão também de, eu tenho conhecimento técnico, mas eu não sei aplicar na empresa nova.
Porque os processos são novas, as pessoas são novas, os ritos são Ele diferentes. é júnior na empresa. Ele é júnior na empresa. Exatamente. E às vezes ele nunca vai conseguir crescer porque é uma cultura totalmente nova. Então, a senioridade hoje, ela importa menos ainda. Lógico, conhecimento tácito da pessoa, acho que é o principal. Né? O conhecimento, a lógica criada com ela. Mas a capacidade de se adaptar. De se adaptar, de autogestão, muito bem colocado. De resolver problemas, né? De fazer perguntas inteligentes, né? E achar as respostas. É. Então isso é um ponto importante para quem tá vendo a gente aí. Uma dica de milhões aí para quem tá iniciando, quem tá querendo dar uma pivotada na carreira de uma maneira geral. São os pontos importantes citados aí para uma carreira de sucesso evolutiva. Que é esse dinamismo e essa vontade de aprender. E uma coisa que a gente falou e também eu acho que é super importante, a vontade de resolver problemas, né? Que a gente tem que resolver problemas. Então é problema, onde tem o problema, me dá ele aí que eu vou dar um jeito de resolver. Então o nosso objetivo principal é esse, resolver problemas. Então essa é a dica principal aí. Eu não sei vocês, mas eu não lembro quando que eu tive 2 semanas iguais, seguidas na minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar com TI, sabe? Segunda-feira reunião tal hora, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não tem isso. Não tem como ter uma rotina tão certa. Quando a gente vai ver os feedbacks, né? Que faz recorrentemente. A gente olha o último feedback. Poxa, era pra gente fazer isso aqui, né? Então, começou a fazer outra coisa. Outra forma. Um mês é uma coisa, no outro mês surge outra tecnologia, outra necessidade do negócio. É muito dinâmico. Se você não tiver adaptado. Aquela questão do escrita em pedra, né? Não é escrita em água, porque não fica areia, mais aquilo. Na areia já foi. Eu comecei a coordenação da equipe, eu entrei no meio do ano, era março, junho, não lembro certinho. Mas era perto do segundo semestre, ou o início dele já. E a gente só deu a execução do que a gente tinha que fazer, que a gente sabia. E no final do ano pessoal, vamos parar, novembro e dezembro, as principais cabeças do time ali, vamos fazer o planejamento do ano que vem. Trimestre, semestre, bonito. A gente fez. Primeiro trimestre já mudado tudo. Aí mudamos, atualizamos o plano anual. Segundo, mudou tudo de novo. Aí o Lucas entrou nesse meio tempo, acho. Foi por aí mesmo. Aí a gente começou, vamos trabalhar com um planejamento semestral? Pode ser. Semestral é mais tácito. Tentamos, mesma coisa. Passava um trimestre, mudava tudo. Aí a gente foi pra trimestral. O que trimestral funcionou. O que é longo prazo pra ti? O que é longo prazo? É verdade. E aí eu até lembro quando o Lucas entrou e eu ainda tenho, embora eu falei nas últimas vezes agora, um rito que quando a pessoa entra, passa 1, 2 semanas de trabalho dela, eu sento com ela e falo, e aí, o que você achou? Te vendi algo que não é verdade? A gente tem uma forma diferente de trabalhar na Cantu. A gente tem uma liberdade a mais para fazer as coisas. Né? E a gente tenta colocar as pessoas onde elas querem atuar. E eu sou bem honesto na entrevista. Em geral. Jogo a real no que tem que... Não vou vender algo que não é verdade. Né? Aí eu tento fazer um alinhamento de expectativas. Eu falo para eles, me traz um planejamento seu, curto, médio prazo dentro da Cantu. Aí o Lucas me trouxe um planejamento de 5 anos. Pelo longo prazo. O planejamento dele era, eu quero estar casado daqui a 5 anos, quero ter filho. Eu já olhei pra ele, cara, tudo bem, pode ser isso daqui, mas tem que ser resumido em 1 ano, tudo essas etapas. Mas em 5 anos implementa em 1, né? Já olhou pra ele, go, horse, go? Não é bem assim. Mas hoje, nosso planejamento, a gente faz o trimestral e repaginamos mensalmente agora. Dá uma ajustada mas é ali. muito pela característica do negócio. Sim. Também, né? Nós, a Cantu ali, estamos com quase 60 projetos para esse ano. 60 projetos. E é uma equipe de 100 pessoas. Uhum. Isso a gente observa como parceiro, esses perfis diferentes, né? O perfil de vocês é isso, né? É estudar o tempo inteiro, focar no negócio dinâmico. A empresa aí que tem esse lado, né? De olhar várias facetas, né? E ter resposta para tudo. Uhum. Eu até depois estava pensando, queria citar nominalmente aqui, dentro dessas características de profissionais que vocês são, então também tem a formação acadêmica, mas também de forma empírica, que conhece, etc. Mas citar o Pedro aqui, que o moleque é um fenômeno, né, cara?
Nosso, é um prodígio, né? Ele é um prodígio e nesse sentido, eu lembrei porque o Luiz falou, ó, se quiser dar uma pivotada na carreira, pensa na relação, mas também estuda, etc. E o cara E vai. o que parece que a Cantu proporciona isso, e se não for isso, não fica, né? Tem que ter um bom relacionamento, mas tem que estudar, tem que aplicar, enfim, planejar a carreira. Eu lembrei dele porque ele tem esse perfil exatamente assim, um cara novo, né? 19 anos? 19. O Pedrinho, ele entrou com a gente, ele era assistente de TI, né? Agora ele tá como analista de infraestrutura. O guri, ele deu um salto e muito não vamos tirar o mérito dele. Ele é Sim. um autodidata que ama o que faz, que estuda para um caramba. Então, mas ele Esforçado. mas está debaixo de uma gestão que Sim. permite Que esse permite crescimento. Tem né? investimento, né? Tem um Exatamente, acesso. que dá entende? o espaço. Tem 60 Fire para brincar. Esse que é o ponto, entende? Não vou fazer um SD1 aqui nesse laboratório aqui, como chama a solução lá de virtualização de rede? É o... Eu sei qual que você tá falando. É Não. um de teste. Exato. Não, tem 60 Fire. Né? É a agenda de Gemood. Só falei, sei lá. Todo a favor? Tô. Se der errado, meu faz parte. Abre ali depois Rollback, um RCA, explica o que aconteceu. Lições aprendidas. Mas tem que passar pela Gemood. Tem que passar pela Tem que Gemood. passar pela Gemood, isso aí. tá Entende? A certo. gente tem agenda de Gemood, agenda de incidentes, RCA, todos os processinhos aí implementados ali. Que é justamente que a tecnologia ela ajuda a suportar isso, né? Conseguiu implementar a Gemood e foi um baita de um passo ali pra gente. Foi. Nossa, quando entrou a ISO pra gente, eu lembro até hoje, quando veio a ideia de implementação da ISO, eu, pra quê? Não. Agora a gente vai ficar aqui com um monte de burocracia, besta. A gente sabe fazer isso, a gente faz isso. E aí a gente implementou os processos, né? E durante a implementação ele, mas é interessante isso daqui. Então, mas Não é que se exatamente. encaixa, traz um pouco de controle. Quantos incidentes deixaram de acontecer porque tu aplicou uma Eu, Gemood? como gestor, por conta dos processos da ISO da minha área, eu perco 3 horas semanais, que é a sexta-feira, onde a gente faz agenda de planejamento e Gemood. Eu, como gestor, perco 3 horas. Os meus líderes devem perder um pouco mais, porque eles têm que fazer a apresentação e a abertura das Gemoods. Mas, cara, funciona. É uma visão, é um com controle. o volume de pessoas que você está falando que você já tem, tipo, sem uma equipe de 100 pessoas, se você não tiver processo, você não consegue compreender. Todo mundo tá correndo para lados opostos. E o processo não é para burocratizar. É para coordenar. É para coordenar. É para todo mundo ter visão. E ele é Entende? bom para todo mundo, de uma maneira É geral. aquela questão, quando o Pedro for fazer uma agenda de manutenção no Firewall, vamos brincar no laboratório para ter essa melhoria no SD1. Estudamos, viu que é legal, fez o teste em 1, 2 ali. Quero fazer, vamos lá, diretor de logística. Prova aqui, a gente vai fazer, tem um pequeno risco, mas é pequeno, a gente já testou em laboratório, podemos? Podemos. Se acontecer o erro, tava ciente. Entende? Não é o cara que tá lá trabalhando, o que aconteceu? Não, o pessoal da TI avisou. Eu sei onde é o problema. Entende? A comunicação funciona. E ao mesmo tempo a gente vende o nosso trabalho, né? Porque, tem nesse sábado, interno, o pessoal da operação tá lá trabalhando, separando os pneus, empilhadeira correndo de um lado pro outro no galpão. E a TI tá trabalhando também. A TI tá lá com a agenda de manutenção no SAP, com a agenda de manutenção de rede. Então, é até legal para trazer um pouco do marketing da TI para dentro da empresa. Sim. Então, cara, uma das melhores coisas que a gente fez foi implementar os processos. E a última versão da Gemood, que esse senhor aqui melhorou para nós, ficou filé. Legal. E faz um cálculo de risco. Faz o cálculo de risco em cima de respostas ali, perguntas. Tem Por umas exemplo, perguntinhas. Faz um Pergunta, scorezinho na essa própria mudança tem a probabilidade, pode derrubar a empresa como um todo? Pode. Se sim, aí já vai grave. somar. Se essa mudança ela pode derrubar uma unidade, sim ou não? Aí depois de um cálculo lá que a gente fez, a gente define o risco da Gemood. Quando ele abriu esse ticket para configuração do Gira, o menino do Gira, o Léo, chegou para mim: Vitor, olha o que o Lucas quer que eu faça, cara. Como que eu vou fazer esse cálculo lá dentro? Mas ficou um processo muito legal, inclusive Não, show de bola. é um momento em auditoria que a gente mostra assim, olha, essa aqui é minha Gemood e tudo. Gemood, por exemplo, que o Pedrinho faz de update de Windows Server Todo mesmo. ou update de Firewall, vai tudo para Gemood lá. Agora a gente está automatizando a criação das Gemoods com IA. Então, por exemplo, a gente tem um processo de atualização do Windows, né? E também de reboot de máquina virtual com 90 dias. Então, por exemplo, a máquina acendeu o alerta de 90 dias uptime nos Zabbix. O Zabbix se integra junto com o N8N, que vai para dentro do Gira, já com todo o preenchimento da Gemood. E aí aponta lá,
Agora, nesse momento, o analista não precisa nem mais abrir as agendas, as GMUDs recorrentes, já é Isso é automatizado. legal. Aí entra como GMU de padrão, né? Processo Recorrente. repetitivo. Aprovado. Porque o N8N já faz tipo uns mini SOAR ali, né? Pra fazer essa integração. É, E sim, é a isso gente que tá a estudando. gente está estudando agora. Isso é legal. Porque realmente, SOAR não é mais não tem mais um problema custo para se aplicar. O SOAR já Tá teve ótimo. esse limitador de custo. Não, mas era gritante o custo do SOAR há um tempo atrás. E agora ele vem quebrando o N8N. Tem o N8N, tem o Shuffler, acho que também Tem o faz algumas AppLogics da Microsoft, o Azure. que faz algumas funções legais, algumas integrações, e dá para você ir já diminuindo ali. Queria ouvir de vocês, cara, também, dentro dessa carreira de uma maneira geral e dessa evolução dentro da Canto, qual que é o maior desafio que vocês encontram? O que vocês consideram como o maior desafio? Acho que tem vários, então, né? Já pensou? Não, aí que tá. Eu acho que Acho que que nem todos se nosso, resumem em um. eu acho que é que nem nosso planejamento estratégico, sabe? Muda de 3 em 3 meses. O maior desafio, eu acho, é a gente entender que a velocidade do negócio, né? Então, a gente entender que meu planejamento de 3 meses já não funciona daqui a 3 meses, né? Entendi. E é justamente a questão da adaptabilidade. Não tem o problema de ser autodidata, né? De estudar novas tecnologias, até porque a gente precisa ter isso na Já veia tá como isso no TI. DNA, isso é normal. Mas é a gente entender como funciona o negócio Cantu. O nosso CEO é louco por inovação. Sim. Nosso diretor também. Nosso diretor, mais ainda. Então, como a gente vai acompanhar esses caras e dar suporte operacional e tecnológico para eles? E que tudo funcione como tem que funcionar. Cara, Que tem um estalo de noite, já chega na empresa no outro dia de manhã e fala, eu quero isso. Ou te liga na hora. Eu estou com uma ideia. Aí Eles fazem isso comigo e eu faço com eles. 11h30, Vitor hora fala, de conversar. a gente tem um processo de feedback recorrente, inclusive as lideranças da TI entendem disso, que é o bora lá fora fumar? Eu que não fumo, eu falo assim, bora lá fora fumar. É um feedback vivo que a gente faz ali. Então, A sala Itaipava. A gente fica no bairro Itaipava, aí quando a gente vai na parte de fora é a sala Itaipava. é a sala Itaipava. Então ali tem um brainstorm ali enorme. E Todo dia. essa questão de inovação, cara, quase todo mês é uma ideia nova, é algo novo. E como a gente vai estar preparado para isso? A gente fala que a gente é meio maluco, né? Então, como em alguns momentos ali do teu dia a dia, tu não vai, tipo, tava trabalhando nisso, agora eu vou ter que trabalhar nisso, agora eu vou ter que virar a chavinha na minha cabeça para estudar essa nova tecnologia, essa inovação. Então, para mim, esse é o maior desafio. Não é vou ter que estudar IA agora, vou ter que estudar um SOAR com aplicação de IA. Não necessariamente é de conhecimento, mas de como a gente vai estar preparado para o nosso board chegar assim, a ideia agora é essa. Como a gente vai estar sempre, da hora, vamos fazer. Mas eu vejo que a gente já tá assim. Mas é um desafio, a gente eu se acho que manter assim, o se manter. E aí que entra. Eu acho que a nossa principal dificuldade hoje, no decorrer dos último ano nem tanto, tá? Vai voltar a ser agora. Pessoas. Eu ia pontuar algo nessa Porque linha, eu acho interessante. Nós conseguimos, agora, falando de segurança, nós temos uma equipe de 3 pessoas, sem me contar. É o Lucas, a Samantha e o Baião. E a gente tem 2 empresas que nos apoiam. Quando a gente vai para a infraestrutura, é uma equipe de 4 pessoas. Não tem empresa nos apoiando. Nós somos uma empresa, nós temos um setor muito pequeno, com pessoas altamente capacitadas, com grande quantidade de vazão técnica. E o estilo de trabalho deles encaixa com a gente, porque a gente acertou na contratação. É um time, né? É um time. Só que é difícil encontrar pessoas com esse mesmo perfil, com essa mesma dinâmica. E hoje a gente não está em gargalo. Eu, pelo menos, ainda não acho. à beira. Mas estamos à beira de um gargalo. Bem próximo. Exato. E não porque a gente está entregando menos, mas a necessidade de entregar mais vai ser constante. Então, hoje, a gente está num esforço qual? Meu, como gestor. Eu estou orientando todas as minhas equipes
a pensar em IA. Como que eu vou fazer uma ferramenta que vai me auxiliar no meu dia a dia? Porque eu não quero ter que ter mais pessoas porque eu não estou dando conta. Eu quero ter mais pessoas para somar, para ter mais pensamentos, para ter mais ideias. Perfeito. Mas o processo do dia a dia, ele tem que ser mais simples. Eu não posso... Vocês trabalham todos com tecnologia. Quando a gente cai no mesmice, a gente fica triste. A gente não quer mais aquilo, a gente se sente estagnado. Exatamente. Sendo que a maioria dos empregos e cargos é função, segue, é sequencial. E na TI não pode ser isso. Então, hoje a gente está numa luta de tentar criar processos automatizados para facilitar o dia a dia ou crescer a equipe. E senão a gente vai entrar num gargalo. E esse vai ser sempre o nosso problema constante. Hoje nós estamos conseguindo dar entrar num conta loop ali. das demandas que estão entrando. Entende? A gente não tem nenhum projeto em atraso vinculado à segurança, por exemplo. Não. Entende? Tanto que entrou uma surpresa de auditoria da ISO do dia para noite. Parabéns, Deixou, Lucas. Saímos muito bem. Agora vamos sair com a revalida agora. Se Deus quiser vai estar tudo certo. Pelo menos trabalhamos para isso. Nós não estamos com atraso, né? Nenhum. É mais... Vocês precisam de pessoas que façam as perguntas certas. Né? Ou liberar algumas pessoas que a gente tem para ter mais tempo de fazer pergunta. Esse que é o dilema. Um desafio, e aí esse planejamento é muito importante, quando você está muito dinâmico, é conclusão, né? Tipo, eu iniciei algo novo, a ideia veio, porque ideias, todo mundo tem ideias fantásticas a todo momento. Só que o diferencial é alguém te ligar de madrugada, te falar a ideia, no outro dia você já começar a pensar nela e ela já entrar, comprar a ideia, aquilo funcionar e aquilo se findar. Porque tem muita gente que a ideia para no meio do caminho. Aí vem uma pedra, vem uma dificuldade, vem outra. E aí isso dificulta um pouco a conclusão. Então eu acho que a conclusão e a concretização dos processos é fundamental. E isso entra o planejamento e o processo, porque senão ela se perde. E aí... tá no meio de uma ideia, vem outra, aí ele começa a fazer a outra e aí você se perde. Então esse processo é fundamental. Aí vem a questão da priorização. E aí entra o tempo, né? Que eu preciso ter tempo para fazer isso. E normalmente o TI a gente já tem nossas obrigações, nossos processos. Deixa um espaço aberto na tua semana para esperar coisas surpresas. Nunca vou ter espaço aberto na minha semana. Exatamente. Esse que é o ponto. Mas tem uma métrica até que o pessoal fala que se você quer que algo seja feito de maneira bem feita e rápida, dá para alguém autarefado, né? Uhum. Então, porque ele vai achar uma forma... Ele vai achar uma forma de fazer... Essa é a forma bonita de falar essa frase, né? Nessa linha. Entrega pra um preguiçoso. Pode ser um preguiçoso. Não, mas esse é para autarefado, porque o preguiçoso tá parado, mas a ideia do autarefado é que o cara que tá com... Achar a melhor forma de fazer. Acha a melhor forma de fazer. E ele vai dar um tempo de fazer, porque tempo é gestão, né? Uhum. Então a gente tem que ir gerenciando de uma maneira geral. Eu queria comentar agora dois pontos finais aí. Como, de forma resumida aí, que a Brasiline tem ajudado vocês nesse processo. São anos, parceria, a gente estava fazendo as contas ontem. 12 anos? 11? Mais de 10 anos, cara. É uma década. Então, e a gente passou por essas fases. Antes pandemia, pós-pandemia. Um cenário que não era tão inovador como é hoje, né? Por N motivos. Mas também que foi se adaptando, assim. Então, queria um feedback, de certa forma, aqui aberto. E como vocês veem o nosso time. E como a gente tem ajudado vocês nessa jornada. A Brasiline tá na Cantu há 11 anos, né? Antes da Cantu ser Cantu Inc., né? Não, a Brasiline pegou Cantu Inc., Cantu Pneus, Grupo Cantu. Grupo Level. Grupo Level. Verduras, tudo. Tinha Cantu Verduras é cliente da Brasiline, só que é apartado. Aí tem a Level Trade. Tem da Wine, né? A Wine agora saiu do grupo. A Wine saiu isso. Mas não entendeu. A gente atendeu e saiu. Mas acho que a Wine foi vendida. Isso. Então, a gente passou por várias transformações da Cantu também, a nível de crescimento. Então, a gente acompanhou esse crescimento. No início eram quantas caixas de Fire na Cantu? Não, começou com a matriz só. Só uma? Só a matriz. Nossa, e depois foi crescendo. 60 hoje. 60 caixas. Começou na matriz, depois foi expandindo isso, né? Bom,
a minha vivência com vocês, quando eu entrei na Cantu, eu acho que vocês foram uma das primeiras empresas que eu já comecei contato, né? Então são 3 agora para 4 anos. 3 anos já de convivência com vocês. A Brasiline, ela conseguiu fazer muitas soluções com a gente durante esse período. Eu lembro que quando a gente começou, nos primeiros meses, a gente já tirou um projeto ali que estava há meses, anos parados, que era a implementação do SD-WAN, e estava parado interno nosso, né? Então a gente sentou junto com vocês, conseguimos estruturar, resolvemos todo o fluxo de comunicação da empresa. Então, isso junto com o Pedrinho, né? Pedrinho, Jonathan, chefe. Pedro, Jonathan. Você também entrou muito nessa época, né, Luiz? Mas foi a 4 mãos, né? Não trazendo mais valor para um ou outro, mas foi o serviço das 2 empresas juntos. A gente hoje tem uma topologia com quase 70 filiais, todas praticamente trafegando por dentro de SD-WAN, tanto para navegação como comunicação por VPN interna das nossas pontas. E quando a gente começou a implementar, não tinha quase nenhum case nessa topologia, nesse tamanho como o nosso. Eu lembro que foi até novidade para vocês dentro da Brasiline, acho que a gente deve ter sido um dos primeiros clientes de vocês também. Né? Logo em seguida, a gente também veio com o ZTNA. Então, ainda estamos finalizando, né? Faltam alguns ajustes. São 1.500 licenças, né? Não é pouco. O ZTNA, ele resolveu muitos problemas que a gente tinha de negócio. Né? Negócio para dormir, né? Porque, querendo ou não, o plantão queria dormir e ligava o cara lá 2 horas da manhã, que a VPN dele não acessava, e no Arthur era só estava colocando a senha errada. O ZTNA resolveu isso e trouxe mais segurança pra gente, porque hoje a pessoa só tem acesso ao que ela realmente necessita. Não é um acesso site to client com acesso geral, tudo sendo segregado dentro disso. E a Brasiline durante muito tempo nos apoiou em cima do nosso monitoramento interno. Hoje a gente acabou automatizando todo ele, né? Mas em suma, eu acho que a única coisa que não deu certo com a Brasiline até hoje foi o dia que a gente resolveu tirar um EDR de vocês. Eu acho que a única medida de escolha nossa envolvendo a Brasiline que não deu boa. Dos namorados, aí o Vitor falando da ex agora. Saudade with security. Eu vou falar pra vocês que dos lugares que eu já atuei, a Cantu com essa parceria é o lugar que eu menos vejo problema de rede. Quando dá problema é por causa de falha massiva da operadora. Não tem problema. Falha massiva da operadora. Então é link de internet, né? Operadora. Então eu vejo uma estrutura de rede muito madura, né? Então, tanto a questão de monitoramento, como tudo foi estruturado, como tudo vem acontecendo, né? Novas necessidades que a gente vai ter, que vocês já estão dando um apoio legal, né? Já saímos com alguns deveres aqui, né? Então, a questão do ZTNA também, que é um ganho enorme, teve essa ajuda, né, de vocês. Então, dá para ver que como cadeia de suprimentos, de relação, né, que a gente tem com vocês, esse processo de inovação da Cantu tá bem baseado, né? Tá com uma estrutura legal. Então, eu acho legal o que, na minha opinião, que houve essa sinergia é porque a gente tem esse perfil também de relação de CPF, etc. Eu lembrei que teve um dia, não sei se você vai lembrar, Vitor, era um domingo à noite, 00:30 e pouco, assim. Já tava deitado na cama, já meio que ia dormir, assim. E nós temos grupo de WhatsApp, né, para facilitar a comunicação, etc. E pum, chegou uma mensagem do Vitor. Eu olhei assim rapidinho, domingo à noite, então eu olhei rapidinho, ele, alguma coisa, disponibilidade e tal. E aí ele me mandou no pessoal, mas me mandou no grupo, e eu sempre comento isso, a gente tem a relação CNPJ, mas antes disso vem o CPF. E eu sempre comento assim, tem um processo, abre o chamado, vai ser aquela SLA. Mas, cara, dá um ping no WhatsApp, chama a gente, etc. E aí eu lembro que, mesma hora eu já mandei pro Luiz, já falei com o Cristiano, e aí foi e resolveu, né, logo, assim. Então, eu acho que é porque tem esse modelo. Assim, puxando pro nosso lado, como vocês têm esse perfil de olhar o negócio, talvez deixar a quem de direito, né, entenda assim, tomar conta de uma parte para que vocês tenham energia para pensar no negócio mesmo, né? E pensar na cabeça do CEO, do diretor, e comprar as ideias e ir embora. Né? Tanto que hoje os contatos que a gente tem com a Brasiline
quero uma caixa a mais, preciso de um licenciamento a mais, quando a gente vai sair pra tomar um chopp, né? Não é reclamação, né? bem É um mais caso tranquilo. ou outro, quando a gente tem alguma massiva ali que... E esse caso, no final de tudo, eu acho que não era nem Brasiline o problema. Era Sim. problema Era de, eu acho que era um- falta de energia na filial, não era nem nada vinculado ao Fire, faltou energia mesmo. Aham. Não, show de bola. Mas é legal a gente sempre nessas evolutivas e aí sempre nessa tratativa, porque tem algumas coisas que na tecnologia se tornam base para as outras, né? E a rede, a infraestrutura, ela é base para você conseguir subir os novos projetos. Uhum. E aí você tem que parar de apagar os incêndios do dia a dia para conseguir focar nos Enquanto projetos tu tá novos. apagando incêndio, tu não consegue construir uma casa, né? Não consegue, Exatamente. exatamente. Mas tem aquele famoso meme, né? Da veinha com a casa pegando fogo e ela veio de onde que eu vou pendurar o quadro. Né? Isso aí. Infelizmente, esse cenário é muito comum nas empresas, né? Pelo menos eu já trabalhei em empresas com esse cenário. Né? Pegando fogo, já passei em empresa que sofreu um ransomware. A gente conseguiu recuperar tudo com backup. Eu olhei para eles, vamos comprar um EDR, um XDR para os servidores. Muito caro. Não comprou. Deixa parar de novo. Entende? Deixa parar de novo. Né? Já aconteceu. Né? Graças a Deus a gente não está numa empresa assim hoje. É uma empresa que Um outro investe. cliente, conversando com um cliente uma vez, ele falou, nessa linha, ele falou, sofreu um problema, teve problema de backup, de servidores, etc. E aí não tinha verba para fazer investimento no data center interno, mas tinha uma verba para trocar os carros da diretoria, né? Porque o servidor ia ficar lá no REC, ninguém ia ver direito. É questão de prioridade também. Exatamente. É uma questão de visão, né? Planejamento. É complicado. Bem legal. Perfeito. Então, caminhando aí já pro final, já deu mais de 1 hora já, cara. É isso. Porque Rendeu, né? rendeu bastante. Aí quando tirar os cortes vai dar uns 30 minutos só. Mais ou Não, menos. bem legal. Queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, tanto na recepção nossa ontem, com a nossa visita, foi muito produtiva, quanto no podcast hoje. Queria dar uma oportunidade para vocês também, quiserem deixar uma mensagem aí, uma palavra, fiquem à vontade. Pô, velho, gostaria, em primeiro lugar, de novo, agradecer fortemente, novamente, né, pelo convite de vocês. Já tive outros convites de podcast, esse é o primeiro que eu vim. Legal. Pô, mandou E muito você bem, cara. insistiu ainda, Manfred, me desculpa, Não. cara. A gente deveria ter feito isso antes, né? Talvez eu tava mais magro, com o cabelo menos branco. Mas, pessoal, gostaria de agradecer mesmo a parceria nossa. Ela durou muito tempo, vai durar muito tempo, porque a gente somos empresas que se compreendem Legal. e estamos andando muito bem, né? Então é muito bom ter uma empresa parceira que sempre que tá é uma linha de uma ligação de distância para a gente poder contar, né? E também boa sorte para vocês no futuro aí com a inteligência artificial, que vai mudar muitos cenários. Que vocês tiverem de solução para nos revenderem ali futuramente, por favor, entre em contato, porque é um nicho novo, a gente precisa estar preparado. Sim. Então, antenas ligadas. E, pessoal, se capacitem em inteligência artificial e segurança, que o futuro vai ser isso, tá? E quem tá assistindo também, se conectou aí com o Farias e com o Vitor, pode procurar a Cantu lá, que estão precisando de gente Eu boa queria lá. também agradecer pelo convite do podcast. Eu acho muito boa essa forma como a gente aborda segurança e TI. Legal. Essa conversa foi muito legal. E a relação de CPF é importante, né? Não só dessa questão do PJ, de vocês nos auxiliarem na questão de tecnologia, mas também de troca de figurinha. Muitas vezes em projetos assim, a gente descobre junto coisas novas, né? E formas de fazer a implementação acho que é muito importante. Então, essa frase de a gente tá uma ligação de distância, eu achei muito da hora. Muito legal. Porque um ping no WhatsApp, uma ligação, faz com que, pô, cara, eu tô passando por isso aqui. Será que alguém na Brasiline já passou por isso? Isso aí. Não necessariamente da tecnologia que vocês tenham expertise, né? Mas, pô, De uma cara, eu tô maneira passando geral. por isso aqui no geral. Não problema, né? Então, essa relação de CPFs é muito interessante, a gente ter esse contato com o nosso parceiro. E antes de tudo, são pessoas, né? Todo mundo aqui é TI. Então, cada um tem a sua experiência. E tu pode muito bem somar comigo com uma experiência que eu não tenho, mas eu posso somar contigo com uma experiência que eu já tive. Sem Pô, dúvida. cara, eu já passei por isso em tal lugar. Tu já Isso tentou aí. dessa forma? Então, é muito importante ter isso na TI.
além do setor de gente, o setor tem que ter mais comunicação e a TI. Sim. Tanto que a TI antigamente era TIC, né? Era TIC. Tecnologia, informação Então, e porque comunicação. a gente, como TI, como segurança, a gente tem que entender das necessidades de todo o negócio, né? Sim. De todo o setor. Não ser um bloqueador, mas um facilitador. Então, a dica que eu dou, né, para quem quer entrar na TI, quer fazer essa movimentação de carreira, que é uma coisa que eu fiz também para TI, se adapte. Se acostume a ter mudanças de paradigmas na sua vida. Tudo bem, tem que ter um estudo técnico, né, de hard skills, mas se você não souber conversar com as pessoas, se você não souber entender a necessidade das pessoas, você não vai ser um bom TI. O TI, o papel dele é fazer com que as necessidades dos clientes, tanto clientes internos ou externos, sejam feitas de uma forma legal, que os processos funcionem, que tenha uma tecnologia legal ali. Então, minha dica é seja adaptável e esteja preparado para receber coisas novas aí. Falou bonito, hein? Tem que é ler. isso, hein? Tem que ler. Freestyle. Tem que ler Bauman, então, depois de pegar um livro e tal. Não, e eu lembrei só, abrindo parênteses, e agradecer também, porque nas dificuldades que você comentou, Vitor, de projeto, eu tenho certeza, eu comentei isso melhorou o nosso atendimento. Às vezes tem essa relação, ou o cliente ou o fornecedor entrega aquela solução e ele acabou. Mas não, nessa troca, nessa energia, e eu digo assim, e a gente melhora todos os dias, cria processo, etc, etc. Nessa relação, a gente foi aprendendo a melhorar os nossos processos para melhorar o atendimento em si. Né? Então, a gente nunca está satisfeito só com aquela entrega em si. Então, sem medo de errar, vocês nos tornaram um time melhor, né, com mais excelência, exatamente por isso. Porque tem clientes que às vezes, e vários, ao longo desse tempo, a gente faz uma implementação de um firewall e aí daqui a 1 ano, se o cara for atualizar a licença, ele vai estar do mesmo jeito, né? E se não tiver pior, né? Se não tiver pior, porque ele liberou uma algumas liberação coisas, AU lá em cima, exatamente. pequena... Nessa linha. E no caso da Cantu, obviamente já tiveram vários projetos, mas como também há uma cobrança por entrega, melhoria, etc., isso nos torna melhores, né, nessa relação. Então, agradecer formalmente. O meu diretor, desculpa, só te complementando, mas o nosso diretor, o Bruno Emiliano, ele sempre fala que é bom ter atritos. Atritos é necessário. O atrito não significa que eu não gosto de você. Significa que nós discordamos de alguma entrega ou de uma linha de raciocínio. E quando a gente tem esse atrito, o objetivo é: vamos sentar aqui, vamos discutir, vamos debater, vamos resolver. Eu vou aprender algo com seus argumentos, você vai aprender algo com o meu argumento. Se a gente não sair com alguma definição, aumenta o fórum. Chama outras pessoas para contribuírem. Porque se tem atrito é porque tem algum problema, existe algo que precisa ser melhor implementado ou estudado. Então, com a Brasileira a gente teve algumas coisinhas lá no início, mas foi questão de alguns meses, né? Sim. Ajustes. Né? Resolvido. Legal. Quando a gente colocou o SD-WAN, resolvemos ali alguma parte do monitoramento e foi literalmente, do mesmo jeito que vocês aprenderam com a gente implementou processos para se adaptar à forma que vocês atuam. Fechou. Sinergia. E dentro, ainda finalizando dentro do que o Vitor falou de solução que foi retirada em algum momento, essa forma também é interessante, porque às vezes aquele tipo de solução ela não está tendo naquele momento, mas agora eu preciso que a Brasileira atue em outra frente, num campo de guerra, né, do negócio em si. Isso pode, a gente tem essa flexibilidade de mudando a atuação, né? É legal. Sem problema. E agradecemos a oportunidade, né, por É isso. poder atuar assim. Show de bola.